Oi, gente bonita! Como é que estamos? Tudo bem por aí? Uhum. Chegamos aqui para mais um episódio do nosso Revelar Cast, o nosso podcast exclusivo com as mentoradas da Mentoria Revelar. E hoje eu tô aqui com a Karen e você vai poder conhecer um pouco mais da história dela, um pouco mais dos romperes, das travessias que ela passou dentro do nosso processo de acompanhamento da Mentoria Revelar. No final de semana nós tivemos também a Mansão Revelar, então também vamos conversar sobre isso, sobre como é que foi, sobre as experiências que tivemos. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através dessa história. Que o Senhor possa sondar o teu coração e que você possa receber muito dele. Vamos fazer uma oração rapidinho, que eu esqueci. A gente, Vamos. a gente não orou, a gente ora na gravação mesmo. A gente Uhum. sempre ora antes, acabou que a gente tá no último, né? O dia todo gravando. Vamos lá, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, Senhor. E eu te peço que o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de inteligência, o teu espírito de revelação repouse sobre a Karen agora. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a memória para ela de pontos altos, de transformações, de experiências que ela passou. Pai, para que essas experiências possam impactar a pessoa que está assistindo esse podcast agora, em nome de Jesus. E eu oro também para que enquanto ela falar, o Senhor testifique dentro do espírito dela o chamado que ela já tem em ti, Senhor. Que ela mesma possa, ao falar, ser preenchida de uma gratidão, de uma alegria e de uma testificação daquilo que o Senhor já tem derramado sobre ela. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Karen. Karen. Uhum. A Karen tá um pouco nervosa. Karen, se apresente, fale É. de você, de onde que você é, o que que você faz. Queremos te ouvir e te conhecer. Eu sou a Karen Loredana, sou de Cuiabá, Mato Grosso, sou esposa do Clebson, mãe da Cauane, sogra do Gabriel, vó do Miguel, mãe do Benjamin e do Nicolas. A minha formação, eu sou engenheira civil, mas ultimamente eu estou me encontrando na psicanálise, mas para trabalhar de um jeito com mulheres, né? Com Uhum. mulheres que passaram desafios como eu, assim como o meu maior desafio no momento é um destrave para ser aceita, né? Como a autista, e eu descobri altas habilidades há 2 anos atrás. Foi o momento que eu me acolhi e hoje eu entendo e consigo me acolher e consigo buscar, né, maneiras, né, com que eu consigo viver esse novo momento da minha vida. E também atravessar essas barreiras, né, Karen? Porque Desafiadoras. no final de semana que a gente teve a mansão, você rompeu com muitas coisas que antes seria uma dificuldade para você estar num ambiente com tantas pessoas diferentes que você não conhece, nunca viu. Questões alimentares também, você conseguiu romper com muita coisa. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Como é que foi para você atravessar esses pontos? O primeiro medo foi a parte de a adaptação de estar com todas elas ao mesmo tempo, porque nós, pessoas diferentes, confiança, a parte de eu querer ficar isolada, dormir, separar, dividir coisas, sair da minha rotina. Primeiro de tudo sair da minha rotina, que Uhum. era sair de casa e vir para um lugar totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas, com coisas que eu não saberia o que iria vir a acontecer. Então, a minha maior dificuldade é sair do controle em relação o que eu posso encontrar e o que alimento. Eu não consegui me adaptar com o sabor da água. Então, eu consigo. A água, ela tem um sabor diferente para Sim. mim. Então, assim, a seletividade ela é muito grande e eu consegui romper de uma maneira espetacular. Melhor do que eu imaginava. Oh, uau! Eu consegui comer todos os alimentos que tinha lá. Eu me deixei, me permiti, né, desfrutar. E você nem ficou isolada, pelo Nenhum contrário, virou momento. amiga de todo mundo. E cada hora eu estava num cantinho com alguém. É verdade. Num Uhum. ambiente assim, profético, num ambiente espiritual, num ambiente acolhedor como esse, não tem como. Não. E foi maravilhoso. Foi um destravar. Em nenhum momento eu senti realmente de querer ficar sozinha, isolada. E nem foi o fato de não ter ninguém. Foi tão fluido, né? Que não teve. Eu acho que ninguém na casa ficou sozinha. Sim. Não teve Nem por um momento, nenhum né? momento.
Isso foi muito legal. Eu acho muito bonito como que. Essa é uma coisa que eu tenho muita gratidão a Deus. Eu falo que a gente tem um grupo cheio de mulheres, que é a Uhum. Academia Gazói de Desenvolvimento. A gente não tem problema lá. A gente ficou 3 dias só com mulheres e a gente não teve nenhum problema. Nenhum problema. E engraçado que geralmente a gente acha mulher, né, com muita mulher junto, Exato. a gente vai ter um atrito ou alguma coisa. Eu, não, eu fui a melhor. Eu fui a que fiquei com o colchão. Eu fui Ah, ao. deixa eu ver. Não, a meu foi Berechite. esse, Berechite. E aí, olha, eu dormi, mas assim, foi o que o Senhor me deu, porque na hora que estava tirando papel, e eu gostei, né? Porque ele fala que era sobre o recomeço. Uhum, E início. eu pedi ao Senhor que eu queria uma transformação para me recomeçar. Que a Karen ficaria em São Paulo e a Karen que voltará, né, para Cuiabá, é uma outra Karen, de fato. Isso está acontecendo. Ah, que Muita legal. coisa já foi rompida e uma delas é me permitir, né? Você acredita que todas as mentoradas que vieram falar no podcast, elas falaram sobre esse mesmo ponto? Se permitir? Todas elas Então, assim, falaram sobre igual. uma das coisas que me destravou foi o da Bolsa da Vitor Hugo, que eu falava assim, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí me lembrei que foi o momento, né, que eu iria ganhar uma bolsa e acabou que não ganhei. E aí ficou aquele negócio, eu também, aí eu me frustrei por não ter ganhado. E eu falei, não quero, mas era uma mentira, um sofisma de Satanás na minha vida. Aí agora eu quero. Ah, E eu vou trabalhar segura, para cara. comprar. Só pra vocês entenderem o contexto, a gente tava conversando no almoço, teve uma mentorada que ela tava preocupada assim, falando, o que que eu vou fazer nesse lugar? Vai ter um monte de mulher chique lá, cheio de gente com bolsa de luxo, que não sei o quê. Aí ela entrou na loja da Vitor Hugo pra ver a bolsa, falou, não, eu tenho que ir pra lá com uma bolsa que não sei o que não sei o que mais. Aí ela quer saber, eu vou sem bolsa nenhuma, aí não tem comparação de bolsa. Aí nisso que ela falou da bolsa da Vitor Hugo, a Karen falou do trauma dela da bolsa da Vitor Hugo, que ela tinha ficado com o ranço da bolsa. Hum, Nossa piada interna e o desbloqueio da Karen Mas é um também. desbloqueio, porque às vezes a gente acha assim que é muita coisa e não é. E assim, é um olhar diferente. E você vai olhando coisas que são muitas barreiras que eu vou enfrentar por coisas Uhum, que eu falava, não gosto, não quero, não. Eram barreiras que eu criava. Às vezes nem era por falta de condições, era por me permitir. Por uhum. saber, por achar que eu não merecia desfrutar daquele momento, ou então ter aquela coisa. Então, eu sempre deixei de ter por achar que não poderia ter. Esse negócio do não merecimento, eu não mereço, eu não posso, não é pra mim, é uma coisa muito comum que a gente vem tratando com muita intensidade. Karen, quem era a Karen antes da mentoria e como está construindo essa Karen nesse processo? O que que foi o ponto assim que para você foi primordial olhar, tratar, ressignificar e romper? É, tudo começou com a parte da libertação, né? Eu queria me libertar do meu eu antigo, porque eu já não aguentava nem saber quem era a Karen, porque era uma Karen desconhecida. Era uma Karen que ela era de acordo com aquele ambiente que ela estava. Porque eu era totalmente dependente emocional. Então, eu era dependente emocional de tudo e de todos, e de tudo. Era dependente emocional profissional, pessoal, né? Na minha família, com os meus amigos, tudo eu era. Então, eu sempre tentava fazer de tudo para eu poder estar encaixada em todos os lugares. Então, eu era a que estava pronta para servir, para poder ser aceita. Então, com isso, eu perdi muito a minha identidade de filha. Então, a partir do momento que eu comecei a falar não, eu comecei a me desconhecer. Porque eu comecei a falar não, e aí as pessoas foram mudando, e eu fui estranhando, eu não fui me adaptando com o ambiente. E foi quando eu comecei a achar que eu estava diferente, e foi quando eu busquei ajuda. E aí Uhum. você conseguiu, né? Naquele período, no momentos mais difíceis, você estava ali me dando todo o suporte, todo o conselho, Karen, né? E era assim, não era só no período da mentoria, era nos períodos finais de semana, mandava mensagem, falava, Karen, está bem? Está tudo bem? Então, assim, os apoios, talvez que eu queria ser acolhida de uma maneira
que nunca ninguém me deu, você me deu naquele momento. Então, assim, aí foi quando eu falei, não, eu posso. E a partir de, acho que julho desse ano, ousei, eu me posicionei. Aí, a partir desse momento que eu me posicionei, eu comecei a fazer coisas que nem eu desconheço. Tipo assim, às vezes eu falo, não, eu quero, eu vou tentar, eu posso, eu consigo, eu vou falar, porque eu não... Como eu tinha a dependência de falar o que eu queria, porque eu poderia perder aquilo que eu já tinha. Uhum. Esse era o meu maior medo. Então, assim, se eu já tenho, por que que eu vou mexer? Se eu já tenho o básico, se eu pedir o melhor, eu, né, tô sendo. Então, tudo era esse tipo de dependência. Uhum. Então, eu não vou falar nada porque eu vou caçar uma confusão, eu vou deixar de ter. Eu lembro que na nossa primeira sessão, quando você chegou, você falou, Milena, eu quero descobrir quem eu sou, eu quero a minha identidade. E aí a gente Uhum. foi entendendo, né, os pontos que é como se a identidade ela estivesse debaixo de escombros. A gente Isso. foi removendo os escombros que impediam a verdadeira identidade, a essência de aparecer. E aí a gente foi entrando dentro de camadas muito impactantes. A nossa primeira sessão ela foi muito forte, eu lembro bem disso. E, e aí depois nas próximas sessões a gente foi entrando dentro desse sentimento de desvalor, Uhum. da desvalorização, do quanto você tinha dificuldade de acreditar em si mesma, de acreditar no teu valor, no teu potencial, porque você tinha vindo de um burnout, né? Uhum. Então isso também te trouxe ainda mais esse sentimento de não consigo, não dá, não é pra mim. E aí você tava começando a sair desse lugar lugar down mesmo, né? Que você Uhum. tava bem mais pra baixo. Quando eu te conheci, você tava começando a sair um pouco daquela crise intensa, mas Isso. ainda com essa dúvida de quem eu sou, quem sou eu, pra onde que eu tô indo, o que que eu faço. E aí a gente foi entrando dentro dessa camada do desvalor que culminou na Uhum. dependência emocional. A gente Isso. foi é, escavando como que essa dependência ela afetava várias áreas da sua vida. Conta um pouquinho disso, Karen. Como é que foi olhar essa área que estava ali bem escondidinha? Como é que foi remover esses escombros? Então, a dependência emocional, ela faz com que, né, ela fez com que eu, por muito tempo, eu trabalhasse demais, porque se eu trabalhasse demais, tipo assim, eu poderia dar o melhor e eu poderia, então assim, aí eu já não descansava, eu não me sentia que eu não podia descansar. Se eu ficasse, trabalhasse em casa, eu tinha que dar conta da casa e dar conta da empresa, foi o tempo que eu saí da empresa, na época, e eu me dedicava demais, muito a trabalho, muito a, a tudo que eu for fazer, eu queria fazer. Primeiro, eu estudava muito sobre aquilo. Então, aquilo ali era uma exaustão de muita coisa, porque eu achava que além de eu saber aquilo, eu tinha que saber mais e fazer mais. E eu não dava conta. Uhum. Então, eu não dava conta, mas assim, aquela cobrança, e Uma foi pressão sobre si mesma. isso, e eu tinha a pressão de ter uma sócia, eu tinha a pressão de fazer a captação, eu tinha a pressão de cuidar dos funcionários. Então, naquele período que eu estava muito ruim, que eu tive o burnout, então, aí veio a frustração, porque eu tive o burnout, eu não consegui lidar com a empresa, minha sócia foi embora. Então, né, eu fiquei viúva em 2021, aí foi quando eu fiquei viúva. Logo depois eu já comecei a trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. E aí, desse período das 7 às 10 da noite, saía do escritório, eu levava serviço para casa, continuava trabalhando, porque o trabalho era a única coisa que me fazia uma fuga. Porque Uhum. eu tinha a dependência emocional do trabalho. Então, eu era dependente de tudo. Tudo que eu fazia, eu ficava totalmente dependente dele. Então, assim, quantas e quantas vezes eu trabalhei de graça. Alguém pedia alguma coisa para mim, eu fazia projeto de igreja, projeto das coisas, tudo para eu poder daquela dependência, tanto do trabalho quanto de estar com amigos, de estar.
Era Era, uma busca incessante é, por e parecer boa, né? Por isso. mostrar boa, por mostrar minha capacidade, por mostrar o meu valor. E para saber, eu acho que também, assim, uma sensação que eu tinha era que se eu não fizesse, era como assim, Deus me deu a inteligência, porque tudo que eu aprendi o AutoCAD na época sozinha, um programa em inglês, eu não sei ler inglês até hoje, mas eu sei dominar ele de Uhum, uma forma assim, eu sou cadista há mais de 27 anos, mais ou menos 98 não tinha curso, eu aprendi uhum. sozinha, então assim, eu falava assim, Deus me deu o dom e então eu tenho que suprir, entendeu? Então foi isso, assim, a maioria das coisas que eu vejo que eu me dedico muito, e eu sou muito assim, se eu vou fazer, se eu vou estudar muito. E aí, e tudo é no máximo, tudo eu coloco 100%. Se você me dá um desafio, eu sou competitiva comigo. Uhum. Eu não tenho competitividade com ninguém. Mas se eu sou boa hoje, amanhã eu não posso ser pior do que hoje. Eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. E aí isso foi te trazendo essa carga. Essa carga. E aí foi quando o psiquiatra falou, se eu não parasse, a doença ia me parar. E aí quando eu fechei a empresa, né, em 2023, e que eu parei, que foi quando eu surtei. Aí veio a crise de ansiedade, depressão, comecei a tomar muita medicação, né? Tomei Venvance, tomei Veligy, assim, bastante remédios fortes. E foi nesse período que eu conheci a psicanálise. Uhum. Aí eu comecei a tentar me entender e foi quando, acho que de tanto buscar a psicanálise que eu conheci você. Porque é, aparece, né, na, Uhum. na parte da libertação. Aparece a psicanálise na parte da libertação, eu acho ótimo. Ai, muito bom. Muito bom. E como que foi pra você, Karen? A gente, nas nossas sessões individuais, a gente trabalhou muito também esse caminho de sair desse lugar da autoanulação pra entrar dentro de um posicionamento, de me expressar, falar sobre o que eu sinto, falar sobre o que eu realmente tô pensando. Porque a Karen de antes, ela só se calava, pegava a bucha e seguia em frente. Ok, eu lido com isso, não importa aqui, tá? Pode deixar, eu resolvo, eu lido, eu avanço. Como que foi pra você esse processo de ter que abrir mão dessa Karen que não fala, que não se expressa, que se anula pra entrar dentro dessa nova Karen que se permite, aí entra a permissão mais uma vez, que se permite falar o que ela realmente sente? Hoje, de uma maneira mais leve, eu consigo falar não, consigo fazer as coisas que eu sempre desejei. E estar aqui é uma das coisas. Então, assim, hoje eu me permiti, né? A partir do momento que a Nadine me mandou uma mensagem, eu falei, sim, mas eu vou conversar com meu marido, mas do sim. Eu quero estar muito, eu quero estar muito. Então, assim, eu me permiti a viver, Uhum, entendeu? Então, a partir desse momento que eu, que eu enfrentei tudo isso, que eu conquistei muitas coisas. Eu conquistei até um, um posicionamento na frente da minha família, com os meus, né, em tudo que eu faço, porque você começa a ser visto de uma outra maneira. uhum. Você começa a ser visto de uma outra maneira. Fala mais sobre isso. É porque quando é, nesse momento, eu era assim, antigamente eu não falava, tipo, se estava doendo, se estava triste, eu estava lá quieta. Ou eu me acolhia, ou eu ficava na minha, ou como sempre eu ia trabalhar, Uhum, né? Era a minha fuga trabalhar, às vezes o trabalhar era o melhor para mim. Então, hoje não. Hoje eu consigo. E uma das coisas também que mudou muito é que antigamente eu procrastinava demais. E hoje, porque antigamente eu procrastinava porque não é que pelo medo, né? Assim, eu falava assim, eu preciso ter um apoio de alguém para eu poder fazer alguma coisa. Eu não fazia nada se eu não tivesse um ok de alguém. Então, aí hoje não, hoje eu já vou, hoje eu já resolvo. Do ano passado para cá eu já consegui resolver um monte de coisa. Eu não tenho mais medo de receber o não, né? oh, Por mais que aquele não seja naquele momento. Não, eu pergunto, mas como eu posso conseguir? Como que eu posso para reverter? E antigamente eu não conseguia, eu falava assim, não, eu não tentava mais.
Eu falava, não tinha outro jeito. Mas eu não sei se isso seria parte da dependência emocional ou se seria relacionado ao autismo, né? Que aí é a rigidez. Uhum. Acho que os dois acabam pegando um no outro, né? Falando sobre esse ponto da dependência emocional, o que que tem por trás disso? Na sua história, a tua autoestima, ela foi muito mexida. Uhum. Muitas palavras negativas, muitas críticas, muitas situações muito marcantes que saltaram lá atrás. Por que que isso aconteceu? Que não sei o quê. O sentimento de culpa, de desvalor, a rejeição também, que a gente falou É. muito lá na mansão, né? Uhum. Então, cada um vai reagir de uma forma. Esses pontos, eles foram encaminhando para buscar uma aprovação extrema. Então, peraí. Se eu não me valido, se eu não enxergo o meu valor, eu vou ser muito rígida comigo também para encontrar algum tipo de, para ser boa, porque sendo boa eu vou encontrar algum tipo de valor. E aí vem esse muito fazer, esse muito fazer, esse muito fazer. Aí você falou, eu fazia muita coisa de graça, eu não conseguia cobrar. Por que que eu não consigo cobrar? Porque eu não vejo valor em mim. Se eu não vejo valor em mim, como é que eu vou cobrar? Eu acho que você não deveria nem me pagar. Então, Uhum. as crenças, né? É. Aí, se eu não tenho valor em mim, eu preciso de alguém para dizer aquilo que eu devo ou não fazer. Eu preciso. Porque, assim, imagina, né? Eu não vou conseguir lidar com o fardo de eu decidir, eu vou fazer, eu vou peitar a possibilidade de errar. Não, peraí, eu preciso me ancorar aqui na palavra de alguém. Então, essa ferida vai gerando essa dependência. Então, a gente fala sobre dependência e codependência, né? A dependência, para todo dependente precisa de um codependente. O codependente é aquele que faz tudo pelo outro, que abre a porta pro outro, que abre o espaço pro outro, que entra dentro daquela perspectiva de salvador. E o dependente muitas vezes coloca naquele lugar de que eu preciso da sua ajuda para ser salvo, porque eu não consigo dar conta de caminhar com as minhas próprias pernas. Então tem muito isso. Só trazendo aqui uma explicação pra galera que tá de casa assistindo e ouvindo. E aí, a gente passou por uma transição também bem desafiadora de olhar pra isso de frente, né, Karen? E Uhum. a ficha foi caindo pra você de, caraca, eu não me posiciono, cara. Eu não Uhum. consigo me Eu expressar. não consigo pedir, não Não consigo consigo falar. pedir, não consigo falar. Eu tinha a comunicação minha. Tá melhorando. Aham, e a gente foi trabalhando isso. E isso também trouxe alguns conflitos, porque quando a gente passa a vida inteira sem falar, as pessoas elas se acostumam com a gente de uma forma. Uhum. E aí, quando a gente começa a se expressar, a posicionar, a falar, o outro começa a achar estranho. E como é que foi isso pra você? Passar por esse processo das pessoas, de todo um contexto ficando diferente. Ah, assim, eu tive e uma das coisas muito desafiadoras em relação a falar é num pequeno momento, assim, no WhatsApp eu não consigo expressar. E às vezes eu queria expressar e hoje eu falo assim, eu estou trabalhando sozinha, eu tenho que responder. E eu falo, gente, nem é tão ruim assim, você responde, já resolve. E Uhum, antigamente eu olhava o WhatsApp e eu falava, depois eu respondo, né? E uhum, assim, e aí eu, meu Deus, o que que eu vou responder? E eu fugia e hoje eu consigo. E me destravou de uma uhum. maneira assim que eu tô respondendo, eu tô conversando, eu tô me posicionando. É isso. Conseguiu voltar a trabalhar. Voltei, abri meu escritório, eu reabri meu escritório em julho desse ano. Estou trabalhando e, e o escritório está andando. Maravilha. Trazendo o ponto da mansão do final de semana, Karen, o que que você considera assim que mais te impactou? Qual a experiência assim mais forte que você diria que você viveu? E como que isso conversou com você? Como que mexeu com Hum, você? Meu Deus, forte. Ai, foram todos os períodos ali teve um ponto marcante. Desde a sexta-feira, na libertação, que mexeu comigo na hora, porque para mim eu tinha aquele negócio que a dor que eu tinha era do abandono. Eu não sabia o que eu sentia. Eu não conseguia colocar nomes. Essa seria a palavra. O que Uhum, eu sentia e eu achava que tudo era medo. uhum, Então, na hora
que a gente estava ali, o que você tem? Medo, medo, medo. E na hora que a pastora Natasha veio orar e ela falou sobre rejeição e aquilo doeu. E doeu muito. E doeu como no meu útero e na minha garganta. E doeu muito, 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 com uma dor assim, é inexplicável a dor. Então, naquele momento eu consegui identificar. Então, e aí e passou uns minutos, eu tinha um problema na coluna, né, na cervical. Eu ia fazer a cirurgia, tudo, e um pouco antes da massagem, que teve também a massagem, eu falei para Flávia, olha, meu pescoço tem um bico de papagaio, e na mesma hora que depois, né, que passou, na mesma hora que eu lembrei da rejeição, eu peguei no meu pescoço. Na hora que eu peguei no meu pescoço, cadê o caroço? Aí eu chamei a Flávia, já não acreditando, né? Porque a dúvida a gente tem. A Flávia falou, sumiu e tá tudo mole. Então, assim, naquele momento, foi o meu primeiro momento, assim, com o Senhor. Aí eu me permiti. Então, comecei já sendo curada no primeiro dia, né? Na primeira noite. E aí vieram, aí veio a primeira atividade não, terceira atividade, né? Do sábado de manhã, que foi sobre... os temas, foram 4 temas, e o que caiu para mim foi escassez, culpa, e acho que é violência. Violência, não. Não, é escassez e culpa, e alguma coisa, eu não lembro. Talvez resistência, alguma coisa. E assim, mas assim, a escassez falou tanto comigo, e foi justamente quando eu lembrei da bolsa, porque foi nesse período que a gente estava falando, né? Da bolsa, e aí e eu falo assim, tudo lá foi permissão do Senhor, até o tema que caiu para o meu grupo, e nós 3, que nós estávamos em 3 pessoas, cada grupo ficou com um papel, nós estávamos nós 3 tínhamos os mesmos problemas. Então, assim, como que Deus, ele trabalhou de uma maneira... Qual era o seu grupo? Era eu, a Ruth Januário e a Marina. Ah, lembrei. E nós falamos de escassez. Você, Ruth e Marina. Ah, é verdade. Foi um momento muito especial, porque, assim, a gente vê que Deus, ele faz as coisas, mas ele nos surpreende, né? Então foi tudo, assim, muito encaminhado dentro das particularidades de cada uma. Eu gosto muito de fazer sorteio, porque quando a gente faz sorteio e ora, Deus revela. diferente. É muito diferente. Então, os quartos que as pessoas ficaram, as pessoas que elas se conectaram, né? Tipo, a Gabi com a Mariana. A Gabi com a Mariana, que chegou falando, não, eu vou falar com todo mundo, menos com essa garota aí. Aí ficaram no mesmo quarto, se conectaram, viram que estavam passando pelas mesmas coisas. E aí a gente foi vivendo esses processos bem específicos na individualidade de cada uma. Tudo literalmente muito preparado por Deus. Isso é muito especial. Fico igual pinto no lixo. Foi muito especial para mim também. Estar aqui foi um desafiador, assim. Só de estar aqui contigo é um desafio. Como que... Eu ia fazer uma pergunta, dei uma fugida. Ah, ok, lembrei. Como que a Karen está indo embora? O que a Karen está pensando de fazer, produzir, organizar ou descansar nos próximos dias? O que você vai levar assim diferente para casa, Karen? O novo, vou recomeçar a minha vida. Eu, por todos os 27 anos que eu trabalhei na engenharia, né, na construção civil, eu trabalhei no operacional. E aqui foi o destravar. E eu preciso sair do operacional, né, para poder avançar. Então, assim, eu tenho muito conhecimento, estudei demais. E eu vejo hoje que me destravou, que eu posso. Eu até postei que daqui para frente eu vou gravar, eu vou fazer aula, vou dar aula, vou fazer, né, dar consultoria, vou dar mentoria para engenheiros, arquitetos, que seriam para aprovação mesmo de projeto. É o que eu faço, que eu sou especialista. E esse é o destravar. E eu vou fazer. Uau! E antes de vir, eu tinha numa sessão individual, você me deu a tarefa e eu fiz. Que foi sobre montar
para a gente começar a montar as aulas para poder sair do papel. E aí eu peguei, liguei, já mandei mensagem para alguns arquitetos, engenheiros, e eles já deram ok, falando que vão fazer, já estão assim, então material eu tenho, pessoas que têm também, né, só falta... Só faltava a permissão de iniciar. E agora você tá indo embora com essa romper. permissão pra romper nesse sentido. Foi até o ponto que a gente falou na última sessão individual, né? Desse teu desejo de fazer coisas diferentes, que já tem o material programado, mas ainda não cabia, não tinha permissão de, eu posso sim ensinar, eu posso sim dar cursos. Então, essa Karen, ela tá indo com essa nova permissão. Sim. Muito bom. Karen, pra gente caminhando pro final, como que você diria que é uma experiência dentro desse processo de mentoria individual para uma pessoa que ainda não viveu, que ela não entende, ela não sabe se ela precisa mesmo, que ela ainda tá meio confusa? Como que você diria que foi esse processo para ti, para essa pessoa que tá se sentindo confusa? Ai, não teria nem palavras assim para falar assim de uma forma resumida, né? A libertação é fundamental, porque ele vai te destravar de todas as formas. Pessoal, emocional, né? Profissional. Você, Milena, eu falo assim que louvo a Deus pela sua vida. Você sabe muito disso, eu falo. Não o Senhor colocou você na minha vida. Você destravou a minha vida. Primeiro, você trabalhou de dentro para fora. Você me fez reconhecer quem eu sou, né? Para que eu vim fazer neste mundo. E eu creio que você conseguirá fazer isso. Qualquer uma pessoa que chegar. Assim, eu vi ali no grupo, nós em 12, né? Que foram as 12 discípulas, que foi o número das mulheres dentro da casa. E eu creio que você conduziu a gente no momento, de todas as formas. Eu vi que não só foi eu que tive a oportunidade de ter uma vida transformada, assim como mais mulheres, porque nós estávamos em 12, né? Ali, mas na academia tem muito mais. E eu creio que você consegue. Consegue mudar. É tudo que eu falo assim, muda tudo, é do zero, ela transforma. Ai, ai. Muito bom. Me veio mais uma pergunta também. Uma área que impactou bastante nesse processo de autoconhecimento e transformação que a gente foi vivendo foi também a comunicação dentro do seu casamento. Como que você diria que essa transformação interna foi impactando também no seu relacionamento, Karen? A minha maior dificuldade é a comunicação, que é um desafio, né? E eu precisava romper. Porque como que eu iria descobrir? Às vezes eu achava que ele não iria deixar, mas eu também não pedia. Ou eu não ia, eu não conseguia, e ninguém tem bola de cristal para poder adivinhar. Então, assim, o meu relacionamento com meu esposo hoje tem melhorado muito através da comunicação, através do meu posicionamento, através de eu conseguir tentar realmente me acolher, ver realmente o que eu quero, porque eu também eu era muito apavorada de falar, tipo assim, eu pensava que queria falar e de uma forma que nem eu sabia como eu ia expressar. Então, eu comecei a analisar realmente como é que eu vou fazer, como é que eu vou pedir. Eu comecei a usar de sabedoria, né? Até um momento assim, foi o dia que a Nadine falou assim comigo lá. Eu falei assim, olha, vamos orar. Eu preciso ter uma estratégia, igual a Esther, para poder falar com o rei Assuero, eu me senti. Então, assim, você nos ensina. A primeiro jejum de 7 dias foi você que ensinou e eu peguei e eu fiquei. Tudo para mim poder falar com ele. Tudo eu fazia, eu aprendi através da sua vida. Uau! Gente, a gente não sabe, né? Do tanto de coisa que acontece. 7. Nunca tinha feito jejum de 24 horas. Uau. Aí eu começar com 7 dias. Gente, quando eu fiz esse jejum, eu falei assim, vou fazer um jejum de 7 dias. Porque eu tinha feito um jejum daquele, tinha sido muito poderoso quando eu tinha feito, né? Aí eu senti assim, vou estender o convite pro Instagram. Falei, ninguém vai fazer. Loucura! E detalhe, eu acompanhava as lives nos momentos, meia-dia, meia-noite. Nossa! E o Benjamin também. Ai, Mãe, meu a Deus. sua amiga.
Ai, que legal. Nossa, aquilo foi muito louco, porque eu pensei assim, gente, ninguém vai fazer esse jejum comigo. Entraram 120 pessoas no grupo. Eu fiquei chocada. Falei, o povo tá sedento mesmo E por eu entreguei no Jesus. monte. Entregou no monte. A nossa irmã do coque de Botox. Ai, eu preciso fazer. Você não tem Botox não, Não Karen? tenho. Mentira, bota a Não, rapa sobrancelha pra cima. Isso, não Karen. tenho. Hum, Caraca, tu nem precisa de Botox. Achei que você Aí eu tinha tenho aqui, ó. Botox. Poxa, mas assim, ó, Não, eu tenho 25, eu já tenho isso daqui tudo. O eu meu tenho tem que refazer 43. já. É verdade, a gente nem falou disso com ninguém. Nossa, a Nadine aqui Uhum. na produção está nos lembrando da mansão. A gente teve muita mansão do riso. Você tinha tido aquela experiência antes? Não, Mentira. nunca tive. E ela foi. Não, e eu não sou de rir. E ela. Não, e assim. A Ruth Januário estava do meu lado. Aí ela. Tá doendo minha barriga. Ela estava rindo por dentro. Ela só não se permitiu rir por fora. Ela. Eu falei, deixa. Aí eu falei assim. E eu comecei a rir. E ela começou a rir. Eu comecei a rir. Ela começou a rir do meu lado, mas assim. E eu realmente. É um sorriso que você não tem como controlar. É um lavar, né? É. E você fica leve. Você fica leve, cara. Você é É lavado. como se você voltasse a ser uma criança. É verdade. É uma inocência, né? Pra quem não tá entendendo, a unção do riso é uma manifestação do Espírito Santo que a gente começa a rir. A gente começa a dar risada e rir, rir, rir. Só que não é aquela risada normal. É aquela risada. Aquela risada que você fala assim, gente, o que que está acontecendo? Nossa, muito bom, muito bom. Poxa, a gente esqueceu de falar da Não, unção do mas e riso com as detalhe, outras. você Ah. jogou a almofada em mim. Gente, que loucura é isso? Não tem sentido nenhum, né? Joguei a almofada no fogo na Karen. Eu vi que a Karen tava com dificuldade, né? Tipo assim, de entrar. Aí eu falei, Karen, pega a almofada. Eu taquei na almofada, tipo assim, Espírito Santo, leva isso pra ela. Ai, Jesus amado, que loucura, cada uma que acontece. Aí foi muito legal também. Tava até falando com a Naíra aqui. A Naí, que é toda tímida, né? Ela pegou a Ruth e pegou as outras meninas que estavam super tímidas também, pra elas conseguirem se soltar. Então, assim, foi um tempo de muita ativação, né? Oi. De muita ativação. Das pessoas que eram tímidas, elas se liberaram. E é assim, uma das coisas assim que nós percebemos, né, que nós quando chegamos na casa, Uhum, por mais que a gente nem conhecia muita gente, porque a gente tá ali no chat, alguma coisa conversando, tudo, mas não tinha aquela amizade. Só que antes nós preparamos, né? Nós uhum. preparamos as orações da madrugada. Sim, Então, aquilo ali foi muito a importante, foi um preparação. laço, né? De quando chegou na casa, parecia que nós éramos amigas de infância. Uhum. É verdade, muito bom. Gente, é muito bom ter esse tempo assim de olhar para a transformação, olhar para os ganhos, olhar para os nossos avanços e ter esse tempo de agradecer a Deus pelo que nós estamos vivendo. E obrigada, Karen, por ter vindo, por ter se permitido. Foi uma honra te conhecer Ai. pessoalmente. É muito bom a gente conhecer pessoalmente as pessoas que a gente vê ali do outro lado da telinha. Que o Senhor ele possa continuar te abençoando, largando as Amém. suas tendas, prosperando o seu casamento, seu relacionamento, a sua comunicação, o seu Em negócio nome de e Jesus. também os teus futuros alunos, em Em nome de nome de Jesus, eu Jesus. recebo. Muito obrigada, Karen. Obrigada eu pelo convite. Maravilha. Hum. Meus amores, chegamos ao final de mais um RevelarCast. Fiquem com Deus. Aqui embaixo vai estar o link para a aplicação do formulário da mentoria Revelar. Então, se você quer ter essa experiência, assim como a Karen e as outras meninas tiveram, faça a sua aplicação. Você sendo aprovada dentro dessa aplicação, a nossa equipe vai entrar em contato diretamente contigo, ok? Um beijo, fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.